Hoje, mais cedo, no Central Meio, o Maurício Moura, do Instituto Ideia, lembrou da insurreição do 6 de janeiro nos Estados Unidos. Nas semanas seguintes, Joe Biden já tinha tomado posse como presidente. O Instituto Pew foi às ruas e perguntou aos americanos o que eles achavam da investigação que o Congresso ia começar a conduzir. 87% dos americanos consideravam fundamental investigar. Em janeiro do ano seguinte, tipo um ano depois, 54% dos americanos achavam que os parlamentares haviam sido injustos com a turma que fez a invasão. Em todas as pesquisas, a percepção de que aquele 6 de janeiro havia sido muito grave, ela foi esmorecendo, foi desandando, e a mesma coisa está acontecendo por aqui. A pesquisa Meio Ideia que nós publicamos hoje registra que, 54% dos brasileiros não acham que Jair Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Uma reação que eu tenho ouvido muito de várias pessoas, pelas redes sociais, pelo Zap, é a seguinte: por que perguntar isso? Por que mexer nessa coisa? Por que chamar atenção? É uma pergunta que tem sido feita a respeito da cobertura da imprensa em geral também. Por que falar do Supremo? Olha, apenas 48% das pessoas ouviram falar do caso do Banco Master, segundo a nossa pesquisa. Tem ainda uns 30% que dizem, talvez tenham ouvido, não tem certeza. É bem mais do que a Lava Jato quando começou a estourar. É menos de metade da população. Dessa turma que ouviu falar, 70% diz que ficou com a imagem do Supremo abalada. 75% das pessoas que souberam do caso pretendem escolher candidatos ao Senado que votarão pelo impeachment do ministro, qualquer ministro do Supremo. Hoje é 11 de março de 2026, faltam 7 meses para a eleição. Tem muita água para rolar, tem muito tempo para correr. Tudo pode mudar. O Supremo, por exemplo, pode dar mostras de que compreende que o problema existe e que é perfeitamente capaz de resolvê-lo. José Antônio Dias Toffoli foi designado hoje relator na ação para implementar ou não uma CPI para investigar o caso Master. Jura? É isso mesmo, Toffoli? Não vai acontecer, deve ter sido um bocado pressionado internamente, mas enfim, se declarou suspeito. Agora vem cá, só por curiosidade, é suspeito nesse caso, mas não foi suspeito para tocar inicialmente o processo do Master no Supremo? Por quê? O que mudou? Então temos de compreender que houve má fé do ministro quando ele sentou em cima do processo e fez de tudo para atrapalhar a Polícia Federal? A leitura que eu ouço de muita gente é de que a culpa é da imprensa porque fica denunciando corrupção, tudo lavajatismo, histeria, e essa ação prejudica o trabalho do Supremo. Devia botar o foco na direita, mas não põe no STF. Essa discussão é importante, Por que o foco no STF? Porque para saber quem é responsável pelo que é preciso investigar. E o Supremo, através de Toffoli, trabalhou pesado para impedir que a Polícia Federal investigasse. Se o problema mais importante no primeiro momento é permitir que a investigação ocorra e, na sequência, dar o máximo de transparência à investigação, então é preciso apontar para quem impede um ou outro, ou ambos. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tem de entrar nessa lista, Porque ele também está trabalhando para atrapalhar. No fundo, o que está por trás de muitos desses questionamentos são as seguintes ideias. 1. A imprensa escolhe o que vai ter atenção. E 2. Quando uma pesquisa faz uma pergunta, leva as pessoas a pensarem naquilo e as provoca a fazerem escolhas erradas. Bem, os brasileiros de direita, eles não se informam pela imprensa tradicional. Eu sinto muito. Aliás, eu sinto muito mesmo. A gente perde uma audiência imensa porque a direita não confia em jornalistas. A esquerda é diferente, ela tem uma relação de amor e ódio com a imprensa, não gosta, mas se informa pelos veículos tradicionais. E tem o centro, claro. O centro é pequeno no Brasil. O centro liberal é pequeno no mundo hoje. Mas olha, brasileiros de direita não são orientados pelo jornalismo, esquece. E os veículos criados especificamente para esse pessoal, além dos muitos influenciadores, também não se pautam pela imprensa. Se amanhã a imprensa parar de falar de Supremo, de Master e dizer todo dia que houve uma tentativa real de golpe de Estado no Brasil, esse ponteiro não vai mexer. A Revista Oeste, o Terça Livre, o Nicolas Ferreira, eles vão seguir falando das mesmas coisas, gente. Os fatos não vão embora. Se as perguntas não forem feitas em pesquisas, a sociedade não vai pensar diferente. Só nós que não vamos saber o que a sociedade pensa. Se toda a imprensa olhar para o lado e fingir que nada de estranho se passa no Supremo, a sociedade não vai passar desinformada a confiar no que sai da corte.
O que esse pedaço da esquerda está pedindo é o seguinte: fala só da turma que a gente não gosta, deschava aqueles de quem gostamos. Hoje é 11 de março de 2026, faltam 7 meses para a eleição. Tem muita água para rolar, muito tempo para correr, tudo pode mudar. Alguns acham que dá para mudar escondendo, mentindo. Não dá. E sim, temos um problema grande, porque entre novembro e dezembro de 2022, Jair Messias Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Pois é, saiu hoje a edição de março da pesquisa Meio Ideia, que a gente faz em parceria com o Instituto Ideia. Essa pesquisa pautou boa parte do noticiário político durante o dia. E quem assina o Meio Premium recebeu esse material antes. Isso porque ele faz parte do nosso pacote Eleições de 2026, que a gente montou para oferecer numa cobertura profunda e independente desse ano que, olha, vai ser tão decisivo. Além da pesquisa, quem é Premium recebe 2 newsletters especiais por semana sobre política, acompanha bastidores de Brasília e tem acesso ao nosso streaming com entrevistas, séries e documentários originais. Então, se você quer entender a eleição com mais camadas e mais profundidade, vale assinar o Premium. Eu estou desanimado hoje, né? Esse aqui é o ponto de partida. Democracias são máquinas de criar consensos. O talento mais valioso numa democracia é o da capacidade de persuadir. E democratas demais largaram isso. Viram um esconde isso, não fala daquilo, tira fulano do ar. Existe uma razão para um número tão grande de brasileiros não ter compreendido que houve uma tentativa de golpe de Estado. Não foram convencidos. A gente pode gastar muito tempo nessa conversa, tá? Por que não foram convencidos? Mas há 7 meses até a eleição, precisamos começar explicando o que é um golpe de Estado. Uma quantidade imensa de brasileiros acha que golpe de Estado precisa de tanque na rua e que o planejamento feito pelo ex-presidente tinha por objetivo fazer a bagunça do 8 de janeiro, não era. Brasileiros demais, quando falamos em golpe, acham que é sobre aquilo, aquele 8 de janeiro. Não é sobre aquilo. Ao mesmo tempo, precisamos parar com a ideia de heróis. Democracias não são construídas por heróis, são construídas por instituições funcionais. O Supremo deve explicações à sociedade. As pessoas cobram explicações, perderam a confiança. Se a sociedade deixou de confiar em juízes e políticos, e ela deixou, é porque o país está funcionando mal. Fingir que o problema não está lá, de novo, é achar que dá para enganar a sociedade. Não dá, as pessoas vivem. Na última década e pouco, o Brasil cresceu mediocremente. A gente se contenta com pouco porque, por uns anos, a economia despencou. A gente não foi capaz de qualquer avanço relevante em educação básica nos últimos 15 e 20 anos. O país se tornou mais violento, muito mais violento, e a gente sabe disso. Para os brasileiros que vivem nas periferias e favelas das grandes cidades, a vida é tocada lado a lado com violência todo dia. E essa é uma sociedade com uma gana de crescer na vida, com uma energia incontida para a qual ninguém está conseguindo dar respostas. Aí junta isso um Congresso muito corrupto, um topo de judiciário que se tornou ator político. Some agora a suspeita real que ainda não havia aparecido até agora, tá? Mas se impôs. A de que gente muito rica, com uísques muito caros, jatos particulares e contratos de milhões, pode comprar até o apoio de ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso tudo perante um poder executivo fraco que entrega muito pouco, quase nada. O que de grande o governo fez? Esse aqui? O passado também? O quê? É nesse conjunto que chegamos para os brasileiros e dizemos: confia na democracia. Se você jamais tivesse lido um único livro de teoria política, você ia confiar? 46% dos brasileiros dizem que não votariam em Lula de jeito nenhum. 43% que não votariam em Flávio Bolsonaro por nada. Quase metade do Brasil não quer saber de nenhum dos 2 líderes das pesquisas. Isso também é uma democracia em crise. Nós estamos em transe, tá? Não queremos coletivamente estar onde estamos, e no entanto estamos. No fim, o traço fundamental do brasileiro hoje é desconfiança e desânimo.
Não confiamos, não temos motivo para confiar, mas temos certeza de que a outra coisa é pior. E num país em que o principal traço é não confiar, o que esperaríamos de políticos que tentassem se lançar aquele instinto fundamental dos democratas? Vou convencer as pessoas de que há um caminho, que o caminho é tal. Políticos que possam inspirar. Mas não. Nas redes sociais, todos coletivamente abrimos mão de tentar ampliar nosso grupo. O que desejamos é nos fecharmos todos com quem já está dentro e xingar muito quem está de fora. Não vai dar certo se a gente continuar assim. O pior é o seguinte, a pior democracia é muito melhor do que a melhor ditadura. As pessoas talvez não entendam isso, mas numa democracia você tem chance de mudar o que não funciona na pior das hipóteses de 4 em 4 anos. Numa ditadura, esquece. Olha as ditaduras ao redor, sabe? Ditaduras, quando se instalam, elas demoram décadas até sair. Vamos ser honestos? Conversar sobre política em ano eleitoral pode ser frustrante. Parece que estamos todos presos numa bolha, repetindo as mesmas manchetes, os mesmos cortes de vídeo. A conversa, sabe, não avança. Ficamos no mais do mesmo. A pergunta é, como furar essa bolha? Com dados que dão para você uma base sólida para argumentar. É por isso que nós fazemos a pesquisa Meio Ideia. Todo mês nós vamos a campo para entender o que o brasileiro realmente pensa. Toda a sociedade. O que muda o voto dele, o que o preocupa. A pesquisa de março já está no ar. Para quem é assinante Premium, a vantagem é dupla. Você recebe a pesquisa completa antes de todo mundo e ganha acesso a todo o arsenal de conteúdos em vídeo, texto, áudio que a gente produz. Análises que conectam os pontos, reportagens que mostram os bastidores do poder e um streaming com programas, séries, documentários, entrevistas que vão além do óbvio. Chega de conversa rasa, gente. Assina o Meio Premium e tem um guia confiável para se informar sobre o Brasil.